Olá! A final da Taça de Portugal de 26 de junho de 1969, que opõe no Jamor a Benfica Académica, é considerada a maior manifestação antes do 25 de Abril. Nesse dia, os jogadores da Académica não entraram em corrida como costumavam fazer, mas sim a passo. Sobre os ombros traziam a sua capa e o símbolo da Académica ao peito estava tapado com adesivo. Esta foi a forma de solidariedade que encontraram para com todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Mais de 70 mil pessoas estavam naquele dia no Jamor, nas bancadas. Antes, a 17 de Abril, Alberto Martins tinha pedido a palavra na sessão de inauguração do Edifício das Matemáticas. Contou com a presença do Ministro da Educação, José Armando Saraiva, e o Presidente Américo Tomás. Esse mesmo Ministro da Educação decide, mais tarde, suspender 8 dirigentes associativos. E os estudantes decretam luto académico sobre a forma de greve às aulas. Os meses de Abril, Maio e Junho são meses que ficam para a história. O Ministério decide encerrar a Universidade e os estudantes cancelam a queima das fitas, passando os dias nas ruas a distribuir panfletos e comunicados. Ainda em maio é decretada a greve dos exames com o apoio de alguns professores. E a 2 de junho, Coimbra acorda completamente sitiada, rodeada de GNR a cavalo, polícia de choque e polícias à paisana. Cerca de um mês depois da final da Taça de Portugal, Américo Tomás decide voltar atrás com a lei que dava a possibilidade dos estudantes universitários não cumprirem com o serviço militar. Ao todo, 49 estudantes são levados compulsivamente para os quartéis e com eles é levada a semente da revolta. Esses estudantes passam a conviver com os militares em serões à noite, tocando as suas baladas, as suas trovas, em conversas longas com vários militares que mais tarde vêm a fazer o 25 de Abril. Esse é visto ainda hoje como o maior erro do regime que mais tarde leva à Revolução de Abril. O nosso primeiro convidado nesta série de vídeos da GFEUC para comemorar a 25 de Abril pisou esse mesmo campo do Jamor a 26 de junho de 1969. Mário Campos, médico nefrologista, internacional português, envergou a camisola da Académica durante toda a sua carreira, ao longo de mais de 200 jogos. É dele a mensagem que segue. Da GFEUC segue o nosso agradecimento e um abraço de Abril. Começo por agradecer à Júnior Empresa, estudantes de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o convite que me endereçaram. É com muito gosto que vou partilhar a minha visão sobre a realidade atual e recordar o meu passado como médico e jogador de futebol da Académica. O momento que atravessamos é particularmente difícil pelo desconhecimento de um vírus que inesperadamente apareceu e se propagou vertiginosamente. A pandemia obrigou a alterações sociais em todos os setores da vida. Como médico nefrologista, já afastado da prática clínica, considero importante conhecer a percentagem dos doentes positivos para o Covid-19 e que são assintomáticos, conhecer a imunidade da população e também que o país se posicione na primeira linha no acesso às vacinas. Aqui está a solução. Atualmente, encontramos ainda na fase de despiste da doença e no apoio terapêutico aos doentes infectados. A Organização Mundial de Saúde considera que Portugal está nesta fase a agir de forma correta. Curiosamente, esta pandemia que nos obriga ao confinamento permite-nos tempo para recordar e reviver o passado. Assim, como foi solicitado, vou partilhar algumas vivências do tempo em que fui estudante de medicina e jogador de futebol da Académica. Quando cheguei a Coimbra com 17 anos, em 1964, a frequentar o 7º ano do liceu, os meus objetivos eram a licenciatura em medicina e a prática do futebol. A integração da equipa foi fácil, porque o meu irmão Vítor já jogava na Académica. Recordar a década de 1960 é para mim uma honra e um prazer. Esta década ficou marcada
por inúmeros êxitos das equipas portuguesas e da seleção nacional, nomeadamente a conquista de 2 taças dos campeões europeus pelo Benfica, no total de 5 finais. E também o Sporting participou e venceu a taça dos vencedores das taças. A seleção nacional em terceiro lugar no campeonato em Inglaterra. Foi uma classificação enorme. É neste cenário que a Académica atinge, uma equipa não amadora, atinge o maior período de excelência. Conseguiu a melhor classificação de sempre no campeonato nacional, no segundo lugar. Participou pela primeira vez e em 3 anos consecutivos nas competições europeias. A equipa praticava um futebol competitivo, mas distinguia-se das outras equipas pela forma de jogar irreverente, alegre, descontraída. Os estádios enchiam para verem a equipa da Académica e aplaudirem aqueles que ficaram conhecidos por pardalitos do São Paulo. Antigos estádios de Coimbra, espalhados por todo o país, compareciam aos jogos, a aplaudir a sua Académica, quer em Coimbra, quer fora de Coimbra. Nessa época brilhante, participou em 2 finais da Taça de Portugal, em 1967 e 1969, respectivamente contra o Vitória de Setúbal e o Benfica. A final de 1969 mostrou como o futebol podia ser uma arma política. Os jogadores dessa equipa eram maioritariamente estudantes universitários e desportivamente internacionais pela Seleção A. Desde o primeiro momento do luto académico decretado em Assembleia Magna, a Academia contou com o apoio incondicional da secção de futebol. Nos jogos que antecederam à final da Taça de Portugal, os estudantes mostraram em cada jogo formas diferentes do luto académico que tinha sido decretado em Assembleia Magna e que a Federação Portuguesa de Futebol foi sucessivamente proibindo. A final da Taça constituiu o maior comício político realizado antes do 25 de abril de 74, assim designou um conceituado jornalista do jornal A Bola, Carlos Pinhal. A final realizou-se no Estádio Nacional, completamente cheio, e onde os estudantes de Coimbra compareceram em massa e não marcaram presença, como era habitual, o Sr. Presidente da República e outros membros do Governo. Ao longo do jogo, e sob uma forte vigilância policial, os estudantes mostraram utilizando cartazes e descontentamento perante o regime. Permitiu, esta final, que o país inteiro tivesse conhecimento do que se passava em Coimbra. E como uma academia liderada de forma inteligente e corajosa pelo Alberto Martins, presidente da Direção-Geral da Académica, que enfrentou as mais altas individualidades do regime. Todos nós, jogadores da Académica, sentimos um enorme orgulho pelo contributo que demos à Academia. Foi o primeiro passo para a conquista da liberdade no 25 de abril de 1974. Portugal era, nessa época, um país triste, preto e branco, como a fotografia dos filmes de Castelo Lopes, citando Miguel Torga, e envolvido numa guerra colonial em 3 frentes: Angola, Moçambique e Guiné. A liberdade e a democracia são valores inquestionáveis e permitem-nos hoje, mais do que nunca, valorizá-los. A educação, a saúde e a assistência social alteraram, modernizaram e deram segurança a um país de poucos recursos. Neste período de pandemia, e para terminar, permitam-me que preste homenagem ao SNS e ao seu fundador, o Dr. António Arnaud, honoris causa por esta faculdade e que defendeu o Serviço Nacional de Saúde até aos últimos dias da sua vida.